Nossa, esse homem. Achavam que a profissão deles definia quem eles eram. Essa daqui é a capa de março. Ela escuta alguém tentando forçar a fechadura aí. Nossa, que lindo. Sou muito sedentária pra isso. Mudanças de carreira depois dos 30. Terceira volta. Nossa, o solzinho tá matando. Tô nem enxergando vocês. Quarta volta. Nossa, meu pai me deu a bicicleta pra dar uma volta. Eu não tenho força na perna pra isso não. Ok, quinta volta. A pé. De bicicleta ainda não dá não. Sou muito sedentária pra isso. Bom dia. Vocês estão num ângulo meio esquisito porque tá com essa cordinha aqui no meu pescoço. Já tô aqui na caminhada, no mesmo lugar de ontem. Cada volta dá 1 quilômetro. Meu objetivo, pelo menos no aplicativo do celular, dá 6.000 passos. Aí 6.000 passos dá 5 quilômetros e pouco por aí. Começar com calma, né? Depois a gente vai aumentando. Agora mesmo tem uma parte que tá com água. Então a gente tá fazendo o caminho, em vez de seguir reto pra lá, a gente tá subindo. E aí tem mais área de subida, então dá uma forçada um pouco maior. Até o aplicativo tá me falando aqui que eu já completei 2 quilômetros. E ontem, na hora que eu voltei, eu nem consegui falar com vocês porque eu tava no modo edição extrema, então eu passei o dia inteiro editando um vlog. O vlog ficou com quase 30 minutos. E um arquivo gigante, gigante, gigante. Eu falei sobre 2 livros nesse vlog, que foi o livro Uma Face de Amor na Espanha, que é a primeira semana, né, do desafio novo do Clube do Livro, e do livro da Merida, que é aquele Valente, um sopro de magia. Aquele vlog ficou enorme, mas eu consegui completar 2 livros num vlog só. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir por conta do vento. Deixa eu
parar de falar e andar. Porque agora estamos na ladeira. Agora é a ladeira aqui. Nossa, que lindo! Bom dia, agora são 11h43. E chegamos na melhor parte do mês, né, meu filho? De fazer o próximo mês no Bullet Journal. Eu ainda não decidi qual que vai ser a decoração, mas vou dar uma vasculhada aqui no Pinterest pra ver se eu acho alguma coisa. Nossa, porque eu gostei tanto das decorações que eu fiz pro mês de fevereiro, que eu não sei como é que eu vou conseguir melhorar ainda mais pro mês de março. Eu tava pensando em mesclar as decorações com alguns elementos do livro da Quarta Asa. Boa tarde, voltei aqui com o vlog, agora é 1h26. E eu tava editando vídeo aqui no computador. Eu falei que eu não ia trabalhar mais no domingo, mas não dá. Tem dia assim que fica muito corrido. E só final de semana que eu tenho um tempinho pra focar aqui no canal. Eu tava editando o vlog 10, isso, que eu mostrei pra vocês os livros que eu consegui ler em fevereiro. E eu acabei lendo só os 6 livros que eu mostrei lá. Não, até que eu nem mostrei. O último que eu li foi esse daqui, Um Experimento de Amor em Nova York. Que ele é o segundo volume do Uma Face de Amor na Espanha. Aí os personagens principais desse daqui são secundários nesse. Ele é uma gracinha também, ele é muito fofo. Ele trata, assim, de questões tão pesadas quanto no primeiro volume. Que é mais aquela questão de síndrome do impostor. De você achar que o que você fez foi só um golpe de sorte, que foi só uma coisa de uma única vez, que você não consegue replicar aquele sucesso que você teve quando você tentou, num primeiro momento, mudanças de carreira depois dos 30. Que é uma coisa bastante atual, né? Que a gente tá vendo hoje em dia as pessoas largando o emprego que não faz bem pra alma delas e buscando novos caminhos e aquela narrativa de que a vida não precisa ser tão séria assim, que você não é a sua profissão, que você é uma pessoa que tá aqui nesse mundo, que tá aqui nessa vida pra experimentar novas coisas, que não tem problema nenhum de você arranjar hobbies e largar e depois trocar de profissão e descobrir que você gosta de fazer outra coisa, seja porque você escolheu fazer outra coisa ou porque a vida te deu um golpe e você não sabe mais o que você tem pra fazer. Então você tem que se direcionar pra aquela outra função. E eles trazem bastante essa narrativa. Esse é o plot da história. Alerta de spoiler. Nesse livro aqui, a gente segue a Rose, que ela é a melhor amiga da Catalina, do primeiro livro. Passou um ano depois daquela outra narrativa. E a Catalina e o Aaron, eles estão em lua de mel no Peru. E a Rose, ela precisa encontrar um novo lugar pra morar, porque o teto do apartamento dela caiu quase em cima dela. E aí ela não tinha um lugar pra ela ir, porque o pai dela mora em outra cidade, o irmão dela tá ignorando ela, tá ignorando as mensagens, não fala mais com ela. O único lugar que ela tem pra ir é pro loft da Catalina, porque como elas são melhores amigas, ela tem a chave e a menina tá em lua de mel em outro país. Então ela ligou, tentou falar com eles, só que ela sabia que muito provavelmente a menina não ia atender. Então ela pegou as coisas dela que ela conseguiu catar e foi pro apartamento da amiga. Isso já tava de madrugada. Ela escuta alguém tentando forçar a fechadura aí. Nova York, a primeira coisa que você pensa é ter um ladrão tentando invadir. E aí ela já tava com o celular na mão, ligar pra polícia. Até que o cara que tava tentando invadir foi lá. Eu sei que tem alguém aí dentro, porque eu tô escutando sua respiração. Aí ela, gente, mas eu não respiro tão alto assim. E aí ela já tava no telefone com a polícia. Até que ele fala, isso é uma piada, né? Faz parte do meu comitê de boas-vindas, não sei o que. Aí ela foi pensando, conversando com um cara enquanto ela tava conversando com a polícia na linha. E aí ela foi percebendo que talvez o cara não tivesse querendo arrombar o apartamento, que fosse alguém que conhecesse a Lina. E aí o menino fala que ele é o Lucas, que é o primo dela, que a Lina ofereceu o apartamento dela
pelo período que ele fosse ficar na cidade, pra que ele não tivesse que pagar um hotel. E aí ela foi ficando cada vez mais com vergonha, porque esse Lucas é o cara de quem ela nutria um crush online e que não era pra ninguém saber. Nem a Lina não sabia que ela seguia o primo dela nas redes sociais. Ela praticamente stalkeava o menino no Instagram. E aí ela não sabia que ele ia pra Nova York. Já tinha um período que ele não tava postando nada. Vê que foi engano dela, ela abre a porta pra ele. Vem aquele embate. O que a gente vai fazer? Porque no loft da Alina só tem uma cama. Então, como a menina tava tão transtornada de estar na presença do cara com quem ela tinha fantasiado desde quando a amiga dela tinha mostrado uma foto dele pra ela, e aí ela tinha ficado decepcionada porque ele não tinha aparecido no casamento da Alina, que ela não sabia o que fazer, e o menino tomou essa insegurança como uma deixa de que ele não devia estar ali, de que ela não se sentia confortável em estar no mesmo apartamento que ele. Então ele pegou e falou que ia pra outro lugar, pra dormir, não sei o quê. No dia seguinte ele ia tentar de novo pra ver se ela se sentia mais confortável com ele. Só que a questão, a Rose, ela tava mentindo pra família dela, porque ela era uma engenheira, assim como a Alina, na mesma empresa que o Aaron tinha se tornado chefe, né? A Rose tava escrevendo uma narrativa que ela acabou publicando de maneira anônima. Ela não queria que as pessoas soubessem que ela tava escrevendo livros de romance adulto. E aí esse livro se tornou tão famoso que ela ganhou um contrato com uma editora. Foi um ano que ela tinha pra escrever. Só que passou 6 meses e ela não tinha conseguido escrever nada. Ela tava com um bloqueio criativo muito grande. Ela tava com vergonha de contar pra família dela que ela tinha feito essa troca de profissão, porque ela achava que tinha sido uma coisa só de golpe de sorte, que não ia conseguir fazer um segundo volume daquela narrativa e que ela tava fadada ao fracasso. E esse foi um dos motivos dela não ir pra casa do pai dela quando aconteceu aquele problema no apartamento. Toda vez que ela ia lá, o pai dela falava: ah, minha filha engenheira, ela acabou de ser promovida, não sei o que. Ela tinha sido promovida a chefe de setor. E assim que ela foi promovida, ela pediu demissão. Ela tava com esse segredo. E agora, ela tinha que lidar com o crush dela, que tava na cidade, que eles tinham que dividir agora aquele espaço em conjunto. Ela tinha que fazer de conta que não conhecia ele, que não era apaixonada por ele. Até que, em uma conversa que ela tava tendo com a Lina, e isso, ela tava no apartamento dela, botou o celular dela no Viva Voz e abriu as janelas do apartamento. E esse é o apartamento da Lina no segundo andar. E aí, enquanto ela tava conversando com a amiga dela, ela comentou que ela não tava conseguindo escrever um romance, porque ela nunca tinha vivido um romance que valesse a pena. Então ela só conhecia homens que decepcionavam ela, que deixavam ela irritada e chateada, e que mostravam pra ela que talvez romance não fosse uma realidade na vida dela, que talvez ela tivesse nascido só pra ver as outras pessoas conquistando o amor da vida, e ela só tava ali como uma observadora e nunca como uma pessoa ativa. E aí a Alina falou pra ela: você não volta pros aplicativos e tenta fazer um experimento. Vai te ajudar a sair desse bloqueio. Onde você vai criar situações que você gostaria que tivesse no seu livro. Os passos, assim, pra pessoa ser conquistada. O Lucas chega no apartamento. Ele escutou por acaso, enquanto ele tava na rua, só que ele terminou de escutar a conversa atrás da porta. E aí, quando ela insinuou que ia fazer isso com qualquer pessoa, ele pegou e intrometeu e falou: não, se você vai fazer um experimento desse, você não ia contar pra outra pessoa, ia? E ela falou que não. Ele: então, faz esse experimento comigo, eu vou te ajudar a ter os encontros perfeitos. E aí ela criou toda uma lista, que queria ter 4 encontros com ele, e que cada um ia ter alguns tópicos. Ele falou que quem ia planejar os encontros era ele. Ele só queria ter uma prévia do que ela tava esperando, e aí ele ia organizar tudo. E aí o menino, ele foi acima das expectativas. No primeiro encontro, ele fez ela escolher a trilha sonora deles, e eles dançaram no apartamento, eles cantaram a música lá que ela escolheu. Foi pra eles tocarem no toca-disco que ele tinha comprado num bazar de garagem. Só que o toca-disco, ele era tão antigo que veio com um presentinho, veio com um rato junto. E aí a menina morria de medo do rato, e o rato começou a rodar no apartamento, e aí ela ficou com medo, ele catou o rato e levou pra fora. E aí no segundo encontro,
se eles tinham uma faísca de verdade, se não era só uma coisa assim de um encontro pra ver se eles poderiam ter um terceiro. No segundo encontro, ele já quis impressionar ela. Ele dança, ele cozinha. Aí, como ele cozinhava muito bem, ele quis impressionar ela. Conseguiu fazer amizade com o dono da pizzaria, que ela e a Alina gostavam demais. O dono gostou tanto dele que deixou ele usar a cozinha da pizzaria por uma noite. Caminho de velas dentro do restaurante. Botou aquela mesinha única, fechou o restaurante, né, pra eles jantarem e tudo mais. E só que eles tinham que fazer a pizza para eles poderem jantar. Ele sempre cozinhava pra ela e ela só ficava observando, porque ele disse que adorava ser observado. Só que dessa vez ele falou que queria que ela cozinhasse. Então, cada um fez a sua pizza e eles colocaram no forno. Só que enquanto eles estavam conversando, a pizza queimou, virou um torrão. Em vez deles jantarem, eles tiveram que passar a próxima hora esfregando o forno de pizza pra arrancar o torrão de pizza queimada que tava ali. E ele ficou tão transtornado que ele não sabia o que fazer em seguida. Aí ela, não, deixa que a gente pede alguma comida, né? A gente pede um japa e tudo mais. Ele falou que geralmente comida japonesa sempre deixava ele insatisfeito. Encomendaram uma comida que ele amou. Alguns dias depois ele reproduziu aquela receita com o próprio toque dele, o que era maravilhoso, que mostrava que ele tinha muita habilidade na cozinha. Enquanto eles faziam esses encontros, foi muito natural, assim, a questão deles se aproximarem, principalmente em se abrirem um pro outro, porque os dois escondiam segredos da própria família. Ela escondia que ela tinha trocado de profissão e que tinha pedido demissão, e ele escondia que ele tava viajando, não porque ele tava de férias ele era surfista profissional. Ele tinha patrocínio e tudo mais. Não porque ele tava de férias dos torneios, mas porque ele tinha sofrido uma lesão que tinha deixado ele tão traumatizado que, mesmo que ele não tivesse se afogado durante a lesão dele nem nada, ele tinha pesadelos onde ele estava se afogando. Então ele tinha pegado o trauma daquilo que ele mais amava, que era o mar. Por isso que ele não conseguiu ir no casamento da prima dele, porque foi bem na época que ele tinha sofrido a lesão e ele não tinha contado pra ninguém. E antes dele viajar, ele tava na casa da avó dele lá na Espanha. E aí, ele teve um ataque de pânico. E o cachorro que ele tem era um cachorro treinado pra alertar as pessoas quando isso acontecesse. Ele era de um senhorzinho e aí o senhorzinho faleceu e aí o Lucas adotou ele. Quando ele teve esse ataque de pânico, a avó dele pediu pra ele sair de casa, pra ele ir viajar, ir fazer alguma coisa que ele gostasse, pra ele poder melhorar. E aí foi isso que ele fez, ele pegou, foi viajar. Tinha só 3 semanas dentro do limite que ele podia ficar nos Estados Unidos sem ter visto. Com a Rose, ele conseguiu ir se abrindo. E aí, o problema dos dois, na verdade, era que eles achavam que a profissão deles definia quem eles eram. No caso dele, ainda era pior, porque ele tinha acabado de sofrer esse acidente. A Rose já tinha escolhido fazer essa troca de profissão. Por conta do bloqueio, ela tinha achado que tinha cometido um erro. E ele já não, ele tinha sido obrigado a parar de fazer a coisa que ele mais amava fazer. No terceiro encontro, não foi um encontro que o Lucas planejou. A Lina já tinha voltado de viagem, tinha descoberto que os dois estavam morando no apartamento dela sem falar pra ela. Ficou muito brava, porque ela conhece esse primo dela por ser um galinha. E ele era o primo preferido dela. Então ela não queria ficar com raiva do primo dela por ele ter destruído o coração da melhor amiga dela. E aí, por isso que ela era tão contra os dois ficarem juntos. E ela alertava demais a amiga dela a respeito do charme do primo dela. Ela sabia o efeito que ele tinha com as mulheres e ela não queria que a amiga dela sofresse por conta disso. O Aaron tinha sido convidado pra ir numa festa de Halloween. E aí, os dois foram juntos. E foi ali que o negócio foi escalando tanto. A Rose percebeu que ela tinha superestimado a habilidade dela de não demonstrar o tanto que ela já era apaixonada pelo Lucas. O experimento deles já tinha dado certo, porque ela já tava conseguindo escrever, e uma das coisas mais fofas que eu achava entre eles era que todo dia ele deixava o apartamento vazio, assim, pra não atrapalhar ela durante a escrita. E toda vez que ele voltava, ele perguntava as palavras que faltam pra você conquistar o seu sonho. E isso era tão fofinho, eu achava tão gracinha dele perguntar isso pra ela, a consideração que ele tinha por ela. Aí ele pegou e planejou um encontro. Foram jantar num restaurante muito exclusivo. E isso eles só conseguiram. A vizinha da Alina era uma idosa, né? O Lucas, ele ajudava essa idosa, porque ele contou pra Rose que o avô dele tinha Alzheimer.
E essa senhorinha, ela confundiu o Lucas com o marido dela, quando ele era mais novo. Até a filha dela, que tem 50 e tantos anos, a senhora era bem senhorinha mesmo. Falava que ele lembrava demais do pai dela, pelas fotos que ela tinha visto quando ele era jovem. E aí, essa mulher, ela era gerente desse restaurante super exclusivo. E ela convidou os dois pra irem jantar lá, porque ela falou tanto que a comida do Lucas era gostosa. Porque ele tinha feito um jantar uma vez para as duas. E eles foram nesse jantar e no terraço reproduziu o casamento da Alina ali. Então ele colocou um painel com as fotos do casamento dela passando e recriou a receita do bolo e falou como que ele teria agido se eles tivessem se encontrado nesse casamento. E ele foi meio que o divisor de águas pra eles. O Lucas já tinha pouquíssimo tempo que ele ia ficar na cidade, ele já tava quase tendo que ir embora por conta da falta de visto dele, né? E aí ele pensou que a Rose, ela tava se contentando com ele. Ela não amava ele de verdade, que ela só tava aceitando ele, que ele tava ali na frente dela. E ele não queria isso porque ele achava que não tinha nada pra oferecer pra ela, porque ele não tinha mais uma profissão de surfista. E que ele não tinha mais um plano pro futuro e que isso não era o que ela merecia. Então ele foi embora de volta pra Espanha e ela até foi no aeroporto se despedir dele, falar que amava ele, falar que se ele sentisse o mesmo, que ela ia pra Espanha passar um tempo com ele, porque ela podia escrever de qualquer lugar do mundo. Só que ele pensava que ela não estava apaixonada por ele. E ele também tinha esse negócio de achar que ele não era o suficiente pra ela, então ele falou que não queria que ela fosse. E aí passou algumas semanas e ele já tava na Espanha e a menina tinha terminado de escrever, né, o livro dela e tinha mandado pra amiga, pra Alina, né, ler. E aí ele não tava querendo aceitar as chamadas da prima dele, porque ele sabia o que ela ia falar, ele sabia que ela ia brigar com ele e tudo mais por ter destruído o coração da melhor amiga dela. E ele não queria ouvir isso, ele não queria ouvir que ele tinha destruído o coração da mulher que ele amava. A Lina só conseguiu fazer com que ele atendesse, porque falou que tinha acontecido alguma coisa e que era urgente. E aí ele pensou que tinha acontecido alguma coisa com a Rose e ele atendeu e gritou com a prima dele perguntando o que tinha acontecido. E ela falou que não tinha acontecido nada, que era só pra ele poder atender. E ela falou que o livro da Rose era uma carta de amor pra ele. Aí que ele foi entender que a menina realmente gostava dele. Ele foi buscar formas de retomar a confiança natural nele e que ele tinha perdido por conta do acidente que ele sofreu. E ele conseguiu entrar numa faculdade de gastronomia e a filha da senhorinha, que é a vizinha da Alina, já deu praticamente o estágio dele, falou que queria ele no restaurante e tudo mais, porque ele era muito bom. E aí ele voltou pra Nova York pra ficar com ela e pra estudar agora também e pra seguir uma nova profissão que ele achava que era só um hobby, porque ele se achava muito velho, ele tinha 30 anos. Ele se achava muito velho pra fazer essa mudança de profissão e isso tocou mais perto de casa do que eu gostaria que tivesse tocado, mas enfim. Porque eu tô na mesma situação. Mas é isso, eu amei demais esse livro. Ele é uma narrativa muito gostosinha de ler. É extremamente feliz e tem esses toques muito tristes durante a narrativa. E eu amei demais, 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 demais. Foi uma duologia, assim, que adorei. E que é muito fofa. Aí quando eu terminei de ler, já tava praticamente acabando o mês. Então eu decidi não pegar outro livro pra ler e focar em fazer a minha agenda do mês de março, que é onde a gente tá. Hoje é dia 2. E eu fiz ela baseada na quarta asa. Não sei se eu comentei aqui no vlog. Essa daqui é a capa de março. Esse daqui é o calendário mensal. Lindo. Aí esse daqui é aquele lugar onde eu vou colocar os meus 3 objetivos pro mês, a minha lista de leitura, anotações e tudo mais. E aí eu decorei algumas páginas só. Essa daqui é a primeira, segunda, terceira. O link é muito lindo, meu Deus do céu. Olha só esse homem. Aí tem essa. Eu tava querendo fazer todas as decorações num clima mais sombrio, né? Por conta da paleta de cores do mês, que é preto e dourado, né? Só que aí, no meio do caminho, eu tava sentindo um calor tão feio que tudo que eu queria era uma praia. Então já foi virando uma coisa azul, já foi virando uma coisa mais fofa. E até que chegou na vez do link com uma boiazinha no mar. E tem um Sidle também maravilhoso. Esses dois me matam. Aí eu só fiz o verso aqui, que esse daqui já é no jogo que a Zelda é a nossa personagem principal, que é aquele Echoes of Wisdom, que eu já até terminei de jogar. É muito fofinho, muito bonitinho. Mas aí foi uma coisa mais sombria e depois foi virando uma coisa bem fofinha e
de clima praiano.